boa tarde a todos. Eu espero não aborrecê-los com muita conversa. Eu tomei a liberdade, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Maurício, um honroso convite, e dizer que esse tema me entusiasma muito, embora do que eu vá falar, eu fui sócio fundador da empresa, que eu vou apresentar o case, mas eu acho que é pertinente, muito embora hoje em dia eu já não faça parte da empresa. Eu resumi o título, né, Pesquisa e Inovação no Brasil, do Laboratório à Prateleira, que foi mais ou menos isso que a gente fez ao longo de 7, 10 anos. Eu estava tentando preparar essa palestra e comecei a ler algumas coisas, e eu li isso aqui que um professor da USP havia escrito. Eu vou tomar a liberdade de ler. Como somos ricos em recursos naturais, nunca precisamos inovar para sobreviver, diferentemente dos países asiáticos. Existe uma espécie de acomodação que gerou um aspecto cultural crônico, difícil de mudar. Eu acabei de ler isso e me senti burro e preguiçoso. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu considero o brasileiro uma pessoa bastante inovadora, e provavelmente o professor Feldman nunca foi para Florianópolis na praia, que aqui a gente tem um exemplo de inovação tecnológica e empreendedorismo, né? Ele usou uma rede Wi-Fi tomada de 220, ele tem um fio de níquel titânio com memória de forma para segurar o abacaxi, ele tem um motor flex 125 cilindradas, um cesto de aço inoxidável da série 316L usinado a laser, né? Então, realmente, e uma direção eletrônica com freio a disco e piloto automático. E ele vai até o usuário final. Ele leva o produto na cadeira do usuário e a equipe dele acompanha, né? Esse senhor, ele não foi incubado, ele não fala o MBAs, né? Que ele não teve Angel Investor, Business Plan, Roadshow, Venture Capital, FINEP. Ele não teve a FINEP. Não precisou da FINEP, nem do CONEP, nem da Anvisa. Ele está trabalhando lá. Então, nós somos uma população bastante criativa. Talvez a oportunidade que os nossos governantes nos deram não seja aquela que a gente espera e que tem acontecido na China e que tem acontecido na Coreia. Em toda comparação que a gente vê com relação à patente, a PhDs, a utilização de gente capacitada na indústria, sempre se compara com a China e com a Coreia, e a gente vê que, embora o nosso PIB cresceu, o PIB da China cresceu 4 vezes mais, em comparação à participação no número de patentes globais dele, cresceu quase 7 vezes. A Coreia tem 5,14% e o Brasil 0,32%. Se a gente olhar esse gráfico aqui, é muito interessante também. A Coreia tem algumas particularidades que são comparáveis ao nosso país. Eles, embora tenham passado por uma guerra muito importante na década de 50, a partir da década de 80 começou o processo de democratização da Coreia, né? E houve, justamente em 18 de maio de 80, na cidade de Gwangju, 2.000 pessoas perderam a vida, e ali deu o start ao processo de redemocratização do país. E eles conseguiram, em 1986, se tornar uma democracia. Isso coincide mais ou menos com a época nossa, do processo entre 86 e 88, que a gente teve a nova Constituição e também se tornou uma democracia. Pois bem, em 80, nós tínhamos 24 patentes concedidas internacionalmente, enquanto a Coreia do Sul tinha 8. Em 2011, nós temos 442, eles têm 9.686. Eles investiram pesadamente em tecnologia e educação. E talvez é isso que a gente não está fazendo. Hoje em dia, a gente é o 23º em número de patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? A gente tem aqui no nosso INPI 20.000 pedidos de patente. O investimento em inovação do PIB do nosso país é muito baixo, né? O Brasil investe 1,1% do PIB, enquanto países desenvolvidos investem 4 vezes mais do que isso, né? A gente tem uma necessidade clara de desenvolvimento de tecnologia,
né? E a gente vê hoje o governo federal, só na área de medical device, ele gasta 70% em produtos importados, somente 30% são produtos nacionais. Eu não acredito que hoje em dia, com toda a tecnologia, o nível de educação que a gente tem, a indústria que a gente não seja capaz de fazer mais medical device para a indústria nacional do que a gente faz hoje. A gente tem um déficit na balança comercial astronômico só em medical device. Só em stent, marca-passo, stent graft, é uma coisa realmente bastante importante. Eu quis fazer essa introdução inicial e me apresentar. Eu sou cirurgião vascular, eu me formei em 85, fiz a residência minha na Espanha, onde eu fiz doutorado, e voltei para o Brasil como bolsista recém-doutor para a Universidade Federal de Santa Catarina em 91. Fui bolsista de 91 a 93 e desde 94 eu sou professor na universidade. Essa é a minha tese de doutorado. Eu trabalhei com droga. A droga que eu comparei, que o trabalho foi publicado, que eu fiz na Espanha, só chegou no Brasil 5 anos depois, que é a heparina de baixo peso molecular para fazer a profilaxia da trombose venosa, que vocês tão bem conhecem aqui. Né? Quando eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar com substituto vascular. Embora possa parecer um pouco divertido, mas o primeiro estudo que eu fiz foi com traqueia de peru. Eu usei a traqueia de peru para fazer um substituto vascular, na intenção de fazer uma prótese para fístula arteriovenosa. Esse trabalho ganhou o prêmio da SBPC em 92. Isso foi muito divertido, porque tinham 2 alunos que trabalhavam comigo, e eu disse, vocês ganharam o prêmio e vocês vão receber o prêmio, ou a reitoria vai pagar a ida de vocês, vai ser em São Luís do Maranhão. Eles viajaram 4 dias até lá, ficaram 2 dias lá dormindo em colchonete e voltaram mais 4 dias. A reitoria pagou a passagem de ônibus. Né? E depois, quando eles chegaram, ele perguntou, professor, por que o senhor não quis ir? A coisa às vezes é bastante difícil. A minha vida mudou com relação à orientação dos trabalhos de investigação que a gente fazia a partir da publicação do Dr. Juan Carlos Parodi em 91. Né? A Argentina tem uma participação dentro da cirurgia cardiovascular muito significativa no mundo todo. O primeiro stent foi feito em 85 por Julio Palmas, o primeiro bypass aorto-coronário foi feito por Favaloro, também um outro argentino. Todo o desenvolvimento do coração artificial foi feito no laboratório por Liotta, que é outro argentino, e o Parodi teve uma participação muito importante. Ele teve uma ideia brilhante. Ele trocou uma cirurgia aberta para correção do aneurisma com a utilização de 2 stents de Palmas e uma prótese convencional e fez uma endoprótese. Nessa mesma época, eu estava trabalhando junto com a pós-graduação de Engenharia Mecânica, tentando desenvolver uma máquina para usinar stents, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E estava patinando muito, isso já era em 94, a gente ficou um tempão trabalhando, não tinha dinheiro, a gente não tinha experiência com o equipamento e o processo, e eu acabei fazendo um estudo experimental em animais. E na mesma época eu tive contato com o Dr. Parodi, com o desenvolvimento dele, e começamos a trabalhar experimentalmente com dispositivos endovasculares. Nessa ocasião tudo era homemade, não só no Brasil. Em 97 se fazia isso em Stanford, se fazia no Baylor College, se fazia em Nova York. O que se fazia? Se pegava uma prótese convencional, se passava ferro, se pegava estente de traqueia, que era o Genturco, que era o único que se tinha, desmontava, montava dentro de um catéter. Esse aqui somos eu tenho cabelo preto na época ainda, quase preto, esse é meu colega. E aqui foi quando a gente começou a fazer as endopróteses. E a gente fazia e começou a tratar alguns doentes. Esse aqui foi um caso de uma necrópsia, um dos primeiros casos que a gente fez, e a endoprótese depois era carregada dentro de um catéter com a ajuda de um instrumento muito especial, que era uma garrafa PET de Coca-Cola, e depois a gente mandava esterilizar e tinha esses dispositivos. A partir de 97 eu descobri numa incubadora em Florianópolis uma empresa, que era uma empresa de mecânica de precisão, que chamava Nano Endoluminal, Nano Precision, e a gente começou a trabalhar num projeto de um dispositivo endovascular. Né? E essa empresa fez uma parceria conosco, comigo e outro colega, a gente refundou ela chamando Nano Endoluminal em 98 e começamos a trabalhar em cima de um projeto do desenho e a construção de uma endoprótese. A gente utilizou níquel, titânio
arames de níquel-titânio, que a gente importava de Fort Wayne, nos Estados Unidos, e PTFE, que na época a gente usava um da Baxter e depois trocou isso aí. Em quase um ano a gente conseguiu desenvolver o projeto, né? E a gente começou a entender como é que isso funcionava. Nessa ocasião, e isso aqui eu estou misturando a questão regulatória, mas ela não existia ainda dessa forma, e isso é o desenho atual, né? Que existe o CEPS, a CONEP e a Anvisa, né? E existia uma classificação nos Estados Unidos para o tipo de dispositivo que a gente estava tratando, e aqui a gente tratava de dispositivos de classe 3, que representam um alto risco, são produtos implantáveis e invasivos, vão ser implantados cirurgicamente e vão permanecer longo prazo dentro do sistema circulatório. Né? Essa classificação era utilizada pelo FDA e pela marca CE, mas no Brasil ainda era uma coisa incipiente. Tanto é que as primeiras RDCs, elas apareceram em 2001. E nessa época, quando a gente começou a fazer o estudo experimental, era uma coisa muito incipiente. Né? Então, essa pesquisa pré-clínica, que ela se baseia em uma análise in vitro e uma análise in vivo, a gente começou a fazer quase que intuitivamente. A gente preparou a análise nos laboratórios lá na CERT, lá em Florianópolis, e no laboratório, no MedLab lá da engenharia mecânica e da engenharia de materiais, e começamos a trabalhar fazendo testes in vitro e testes in vivo. Né? A gente mais ou menos estava utilizando materiais que comprovadamente já eram utilizados nos Estados Unidos com aprovação do FDA, que eram materiais que já na época tinham rastreabilidade, porque para a gente comprar o níquel e o titânio para uso médico, a gente tinha que atestar onde ia usar, e ele tinha que ter rastreabilidade, pelo menos do ponto de vista deles lá, não do nosso. Né? E à medida que a gente foi trabalhando, a gente conseguiu chegar a um dispositivo, e eu comecei a fazer um estudo experimental que inicialmente a gente fez com cães em Beagle, que lá no nosso biotério tem bastante, e a gente construía um aneurisma e implantava a prótese depois na hemodinâmica, entrava com o Beagle sempre escondido para o hospital não fazer um ruído muito grande. Né? Quando passava por um enfermeiro, perguntava, mas é criança? Eu digo, é criança. O Beagle estava saindo o soro pelo lado, ele ia anestesiado para a sala. Né? A gente conseguiu fazer então o trabalho experimental, que virou uma tese em 2000, e nessa mesma época a gente, como empresa incubada, na época a gente conseguiu o apoio de um programa que chamava Global E-Lab, que era um programa da Escola de Empreendedorismo do MIT, da Sloan, e eles passaram conosco 4 meses dentro da empresa, fazendo um plano de negócios e a estratégia para a empresa crescer, se tornar uma empresa bastante bem gerida e construída, e para a gente entrar na Europa, ter a marca CE. Aí começou toda essa estruturação da empresa, dos projetos, do processo de teste e concepção. A gente foi progressivamente construindo tudo isso, e no final do ano 2000, a gente pôde ser, eu vou apressar isso aqui um pouquinho, que não interessa, a gente pôde ser investido por um programa de capital de risco, e a gente teve a oportunidade de receber um investimento que a câmbio de hoje deve ter sido equivalente em torno de $700 mil para construir uma planta fabril. Isso foi em 2000, a empresa virou uma SA, né? 90% ficou com os sócios originais e 10% ficou com a Nano. Para a gente chegar até aí, a gente tinha dividido a empresa em 6 partes, e 1/6 dessa parte a gente pulverizou em pequenos investidores, chamados de angels, né, anjo da guarda, ou anjos, investidores anjos, que nos conseguiram fazer levar até o final desse processo de um novo investimento. Isso nos deu possibilidade de criar uma sala limpa, criar uma estrutura nova, fazer boas práticas de fabricação, ISO 9001 e certificado da TIV. Ao mesmo tempo que a gente fez um estudo multicêntrico de fase 1, fase 1 quer dizer, eu já havia feito, que era o First in Man, e depois a gente fez um estudo multicêntrico no Brasil todo para conseguir o registro da Anvisa desse produto. Eu gostaria de dizer com isso que isso tudo para nós, isso foi entre 98, 97 e 2000,
Para eu fazer o protocolo de estudo, eu fotocopiei de forma bastante sigilosa um protocolo de um estudo americano, porque a gente não tinha nenhuma orientação com base no CONEP, no CEP, de como fazer isso no Brasil. Né? A gente sabia que tinha que ser um estudo de fase 1, que era o First in Man, sabia que tinha que fazer um estudo multicêntrico, porque nos Estados Unidos se fazia assim. Não havia uma legislação. Quando eu mandei o projeto para a CONEP, eles ficaram 6 meses sentados em cima, porque eles não sabiam como analisar aquilo, porque a gente não tinha histórico de, e nenhuma legislação especialmente já atenta a isso, tinha dos fármacos, mas para medical device não. Era uma coisa muito inicial. Então, a pesquisa clínica que se iniciou aí, né, é a fase de teste em seres humanos, é uma etapa crítica para o desenvolvimento de um produto e, naturalmente, ela é composta em 4 fases. Isso vem do FDA para nós e isso, hoje em dia, foi adotado no Brasil. Então, a fase 1, como eu já falei anteriormente, ela vai ver a segurança e, normalmente, é feito entre 10 e 20 doentes e é o estudo que a gente chama de First in Man. A eficácia não é o principal objetivo dessa fase do estudo, e foi o que nós fizemos lá em Florianópolis inicialmente. A duração média disso aqui é 1 ano. Então a gente startou o processo em 97, 98, 99 e 2000 a gente fez o estudo experimental e paralelamente em 2000 aí a gente conseguiu, entre 99 e 2000, fazer o First in Man. Depois disso a gente começou o estudo de fase 2, que é avaliar a eficácia e confirmar a segurança, que aí normalmente é feito entre 50 a 70 doentes, às vezes, dependendo do tipo de device, chega até 200 doentes. Né? E a média de follow-up desse tipo de estudo é de 2 anos. Foi o que a gente fez com a ajuda desses parceiros que eu mostrei aqui, que foi a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a Santa Casa de Curitiba, Beneficência Portuguesa no Rio, Samaritano no Rio, a Secamargo em São Paulo, a USP em São Paulo, a Beneficência Portuguesa aqui também e a Unesp de Botucatu, que foi um grande parceiro nosso. Depois disso vem a fase 3, né, que a fase 3 ela vai analisar o risco e benefício curto e longo prazo e o perfil das reações adversas mais frequentes. Normalmente o número de sujeitos é maior que 100 e o número de investigadores e sites é maior que 10 e a duração é de até 5 anos. E depois a fase 4, que é chamada também de pós-market, pós-comercialização, que é basicamente a vigilância pós-comercialização. Durante um determinado período, você tem que registrar todos os efeitos adversos que aquele dispositivo possa vir a apresentar. A nossa história continuou como uma startup que agora já era uma empresa, uma SA, que havia sido investida, e em 22 de abril de 2000 a gente conseguiu o registro do produto da Anvisa. Não me pergunte exatamente como, mas foi com base no nosso estudo e eles analisaram o processo, não sei se por similitude ou baseado nos resultados que a gente estava apresentando, e a gente obteve o registro para poder comercializar esse dispositivo. Nessa mesma época, exatamente no mês de setembro, a Boston Scientific retira do mercado o dispositivo dela por falhas estruturais. Eles começaram a enfrentar problemas de fadiga que estava relacionado ao tratamento do níquel-titânio. Então, eletropolimento, passivação, como já foi citado aqui, tudo isso começou a mostrar corrosão galvânica, corrosão por pit, corrosão por frestas, e os dispositivos começaram a se deteriorar dentro do sistema vascular. O que mostrou isso? Naquela época, independente de estarmos no Brasil, na China ou nos Estados Unidos, o estado da arte era muito semelhante e não se entendia exatamente como deveriam ser testados esses dispositivos. Os testes pré-clínicos não eram adequados. Né? No ano seguinte, houve essa publicação, né? O tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal foi uma experiência falida, que não deu certo. Para nós isso caiu como uma bomba. O nosso projeto era muito semelhante ao da Boston. A gente voltou para o laboratório, fomos para fazer microscopia eletrônica, fomos fazer eletropolimento, eletropassivação na nossa liga de níquel-titânio, fomos aos Estados Unidos, fizemos um contrato para a BARD, com a IMPRA-BARD nos Estados Unidos para o fornecimento do PTFE, mas realmente foi um momento crucial da nossa empresa que a gente ficou pensando,
Nós vamos parar tudo ou continuamos para frente, né? A gente decidiu continuar, né? Essa aqui é a nossa sala limpa que a gente montou na ocasião, né? Numa área de mais ou menos 800 metros quadrados de toda a planta. Ela ficava, continua lá, né? No térreo desse prédio, no Office Park em Florianópolis. E nessa mesma ocasião, no meio desse redemoinho todo, a gente virou moda, porque era uma empresa muito inovadora, todo mundo estava com os olhos em TI, em tecnologia da informação. Então a gente ganhou, foi eleito como empreendedor Diamond da Endeavor, era a única empresa dedicada fora da questão de software e de computação. Era o boom da informática aqui, as empresas eram vendidas por centenas de milhões de dólares, num IPO, numa coisa assim. E a gente ganhou nessa época o Prêmio de Desenvolvimento Tecnológico 2000 da FINEP, que foi o primeiro prêmio nacional e para nós foi uma honra muito grande. A empresa foi muito bem vista. Hoje em dia o prêmio da FINEP vem junto com um cheque, naquela época vinha só estatueta, né? Mas a gente gostou muito de receber, embora não veio uma rosca de financiamento. Continuava com a função bastante dura, né? E no ano seguinte a gente ganhou o Prêmio Nacional da Empresa do Ano da Amprotec, das Associações das Incubadoras. A gente fez uma série de teses de mestrado e doutorado durante esse período, com novos desenvolvimentos. E esse mercado começou a ficar bastante importante. Os americanos começaram a ajustar os desenvolvimentos deles, os testes pré-clínicos foram, depois de vários workshops realizados dentro do FDA, com cirurgiões, com engenheiros, com a indústria, eles determinaram como testar esses dispositivos para garantir um funcionamento de 10 anos de forma adequada, né? E nós entramos aí com uma progressivo aumento na utilização desses dispositivos, que valem muito dinheiro, eles custam bastante grana. Então, nós entramos na vida adulta em 2004. E aí a gente caiu numa arapuca bastante grande, que era a fase de comercialização disso aí. Nós éramos a empresa, na época, até essa época mais ou menos, de desenvolvimento de tecnologia. A gente entrou num mercado bastante hostil, que a gente tinha que compreender como funcionava, que a gente tinha que se mover, e era muito caro, né? Então, mais uma vez, a gente começou a falar o MBAs de novo, para ver se falava com fundo de capital de risco novamente, para ter investimento, para se manter no estado da arte e investir em tecnologia, né? Estava no momento de fazer o second round, né? Que era muito bonito. A minha esposa dizia para mim que era o show do milhão. E numa das vezes que a gente veio fazer o show do milhão aqui em São Paulo, no Banco Garantia, que a gente fez uma entrevista com ele, a gente ganhou o aconselhamento do taxista, quando a gente saiu de dentro do banco e entrou no táxi, um conversando com o outro. Pois é, toda vez a gente vem pedir dinheiro aqui, a coisa não anda, eles não investem em empresa de medical device, de biotecnologia. E daí o taxista virou para trás e disse: vocês também? Hoje é o terceiro que sai daí e todo mundo vai pedir 1 milhão e não ganha 100. Né? E realmente era isso. As portas, embora a gente tenha sido muito festejado nessa época, as portas de investimento para o second round desapareceram. Uma empresa do mesmo porte, que foi fundada na mesma época nos Estados Unidos, que gastou 100 milhões de dólares para fazer um estudo multicêntrico, com o mesmo número de doentes que a gente fez, nós gastamos 800 mil dólares e construímos uma planta. Na hora de fazer o second round, para continuar o desenvolvimento, acabou, não tinha dinheiro. Quando o pessoal da FINEP sentava conosco numa mesa, eles pediam garantia como um banco qualquer com juro altíssimo. Isso não existe para desenvolver tecnologia. Isso é decretar a falência do sistema, né? Ninguém quer desenvolver tecnologia por altruísmo. A gente fazendo uma empresa, a gente gera conhecimento, a gente gera emprego, a gente diminui o déficit que tem, e simplesmente aniquilaram a empresa. Não entrou mais uma rosca de dinheiro. Para não dizer uma rosca, 500 mil reais. 500 mil reais.
Enquanto as empresas estavam colocando 200 milhões de dólares, os nossos competidores, e vocês vão ver quais são os nossos competidores, isso é um mercado hoje de 1,59 bilhões de dólares. E os nossos competidores quem eram? Medtronic, né? A Medtronic havia comprado um laboratório como o nosso, que era a World Medical, por 250 milhões de dólares, e esses negócios. E a minha esposa me chamava de show do milhão, por causa era isso, o show do milhão era lá fora. Aqui dentro não existia show do milhão. Então os nossos competidores eram empresas de bilhões de dólares nos Estados Unidos. E no início da tecnologia nós éramos iguais, completamente iguais. A nossa patente foi quebrada pela Cook, a outra patente que nós fizemos recentemente foi quebrada pela Medtronic. O dispositivo que a gente fez na época, que era um dispositivo retrátil imóvel, eu apresentei isso em 2003 no exterior. Hoje, em 2011, no ano passado, em 2011, a Willie Gore, dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, lançou um igual, semelhante, que é retrátil, que não havia nenhum no mercado. Então, a gente tem capacidade de inovação, a gente tem capacidade de empreendedorismo, mas com a FINEP não vai. Não, com a maneira que eles estavam olhando para desenvolvimento de tecnologia naquela época, não vai. Não vai, a gente fica dando murro em ponta de faca. A pesquisa clínica, ela é fundamental para isso. A pesquisa clínica, ela faz parte de tudo isso, ela anda paralelamente a tudo isso. Hoje o Brasil guarda o 14º país em relação à pesquisa clínica, é o primeiro na América Latina, e desde 98 foi investido mais de 1 bilhão de investimento em pesquisa clínica no Brasil. Atualmente a gente faz 132 mil trials, no mundo todo faz 132 mil trials em 179 países, isso em setembro de 2012. 4 mil são feitos no Brasil, enquanto 62 mil trials são feitos nos Estados Unidos. Um trial, ele é feito, uma pesquisa clínica, ele é feito para apoiar a indústria de medical device, seja de qualquer área, de ortopedia, eu tenho que fazer um trial. E isso, às vezes, é feito com empresas de fora, né? Aqui a gente tem um gargalo muito grande. Quando existe a possibilidade de eu fazer a pesquisa clínica na minha área, aqui no Brasil, eu tenho um centro de pesquisa clínica na universidade, o que ocorre? Eu perco isso para o Chile, para a Universidade Católica do Chile, que tem uma agilidade em aprovar isso muito maior. Eu ganhei um estudo para fazer de fase 1 com um novo dispositivo que ia trazer tecnologia para cá. Ele traz tecnologia, a gente aprende, vê como faz, vê como é. Essa aprovação demorou 18 meses para vir da Anvisa, a autorização para eu importar os dispositivos. A do CONEP demorou 8 meses. Né? Então, aqui existe outro gargalo que nos tem reflexo em tudo aquilo que eu estou falando anteriormente, né, que é a nossa estrutura. A nossa estrutura hoje está muito bem montada, só que ela é lenta, ela é morosa e a gente perde para países onde essa agilidade é maior. Fazer pesquisa clínica não quer dizer que a gente está sendo cobaia. O Brasil tem um perfil adequado para a pesquisa clínica pelas características demográficas que a gente tem, a nossa população, a qualidade do serviço médico, tudo isso. E a gente gasta de 10 a 14 meses para obter a aprovação de um estudo clínico. Né? Isso é outro gargalo que a gente tem dentro da produção e da inovação dentro da área médica. O Brasil tem 30 mil publicações científicas em 10 mil revistas indexadas. O maior número dessas 30 mil publicações vem da área médica. É a 15ª posição no ranking mundial global, né, no ranking mundial, e 2,6% dessas publicações do Brasil. Em 81 não alcançava 0,5%. Nos últimos 10 anos, 100 mil brasileiros participaram de estudos clínicos, cerca de 550 instituições médicas estão qualificadas e 40 bilhões anualmente são investidos em pesquisa clínica. O Brasil recebe 139 milhões. Né? 95% disso aí vem de indústrias globais. Se a gente olhar o perfil dos Estados Unidos, 70% dos PhDs estão dentro da indústria. 70% dos nossos PhDs estão dentro da universidade, gerando papel que fica na biblioteca.
80% a 90% do mercado mundial de indústria de saúde nos próximos anos virá dos mercados emergentes, e o Brasil será o 8º ou o 6º. Né? O Brasil deixou escapar nos últimos tempos, 6 anos, 200 milhões de investimento. Nós temos 300 mil médicos ativos, 600 comitês de ética, e o Brasil atualmente está incluído nesse circuito mundial de pesquisa clínica pela sua qualidade e excelência dos profissionais e das universidades e dos hospitais. O envelhecimento da população e mudança do perfil epidemiológico nos dá um ganho nisso aí, né? Então, qual é a vantagem dessa pesquisa clínica para nós? Melhoria da qualidade de vida, melhoria dos padrões metodológicos para os médicos, né, que nos vão dar experiência nisso. O país fica qualificado a produzir translational research, né, que isso aqui é como se fosse um clube onde a informação fica transitando de forma muito mais veloz do que normalmente ocorre. O governo reduz o déficit da balança comercial, o controle da eficácia e da qualidade dos produtos oferecidos no mercado nacional vai melhorar, e o desenvolvimento da pesquisa e indústrias nacionais também. Então, para concluir para vocês, ainda existem muitos gargalos, né? A pesquisa clínica é fundamental, as agências regulatórias têm que se tornar mais ágeis, tem que haver uma consonância de discurso entre o CONEP e a Anvisa, que muitas vezes parece que eles estão disputando determinadas áreas e as ações parece que se confundem, né? Vai faltar grana para quem se mete nisso aí, vai faltar ainda mais grana, né? E o voo é longo, foi o que me pediu para falar o Maurício, do tempo que isso aí custa, no mínimo 7 anos, né? Coronária arrombada, cabelo branco e às vezes uma desilusão, como aconteceu para mim, que eu não faço mais parte dessa empresa. Tá? Não se deixe levar pelos problemas e seja guiado pelos seus sonhos. Essa é a minha mensagem para vocês.